Obrigado, Thiago, por a gente estar junto aí. Eu queria repartir algo que está no meu coração e eu queria falar sobre saindo, vivendo como pastores, né? Tudo aquilo que a gente está passando, como a gente está atravessando. E eu queria começar lendo lá em Daniel, capítulo 10, ler um texto para vocês, para a gente estar conversando. Daniel, capítulo 10, diz assim: Então passei a falar e disse, aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores. Olha que interessante, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Esse texto, Daniel, está falando que por causa de uma visão que Deus deu a ele, essa visão provocou dores e muitas vezes roubou as forças. E nós estamos aqui num tempo de pastores conversando com pastores, pastores abençoando pastores, ministrando a pastores. E se a gente imaginar esse ano de 2020, que ano que a gente teve? Que ano, né? E a gente tem encontrado nesse ano muita gente que atravessou em Vitória esse período. Nós tivemos, a nossa igreja, né, nós vamos ter um batismo agora, a integração depois desse período de pandemia, o pessoal chegou com quase 70 pessoas novas sendo integradas e foi através de células online. É impressionante, né? Ontem um rapaz me deu um testemunho que no meio da pandemia ele recebeu uma canção, começou a se conectar com a célula, já está integrado, e ele está há quanto? 3 cultos na igreja, né? Então é uma pessoa que nem conhece a igreja de direito. E a gente pode ver como Deus tem feito coisas, mas também a gente tem encontrado, conversando com pastores, muitos pastores esgotados, muitos pastores abalados financeiramente, algumas igrejas realmente sofreram abalos, né? E aí a pessoa fala, não vejo a hora de voltar ao que era fevereiro, como é que estava aquele tempo. Outros falando, eu acho que não vai voltar ao normal, é só você olhar essas notícias que estão aí, e os caras falam em segunda onda, não sei o quê. E eu, ministrando aos pastores do MFA, a pergunta que me veio ao coração era essa: será que é possível a gente virar a página? Como a gente fazer? O que tem acontecido? O que Deus requereu de nós nesse período todo de pandemia, de isolamento, onde a gente teve que buscar tantas alternativas, né? E aí você estava lá, começou o ano animado, debaixo de uma palavra profética, Deus falando ao teu coração, e de repente chegou fevereiro, março. Eu lembro que a gente estava no Rio de Janeiro mesmo. E aí, no Rio, a primeira reunião do MFI no Rio de Janeiro, e eu voltando, fomos a uma cidade no Paraná, e dali, na quarta-feira, chegou a notícia: olha, vai ter que fechar tudo aqui no estado de São Paulo. Eu não estava nem aqui, não tinha estado no final de semana na igreja, e aí a gente pensando, o que nós vamos fazer como igreja? Como é que a gente vai agir? Como é que vai ser? Preocupado com o salário dos funcionários, aluguéis dos campos, cortar despesa, como é que vai ser? E eu sei que muitos pastores como eu perderam o sono, ficaram preocupados, quanta coisa aconteceu, e eu nunca me esqueço que no primeiro final de semana, quando a gente estava tudo fechado, a entrada foi um caos, né? Foi terrível. E o financeiro da igreja me ligou e falou: pastor, olha, entrou tanto, não é nada. O que nós temos é 5 pães e 2 peixinhos, mas como ele é um homem de Deus, ele falou: mas eu creio que Deus vai multiplicar. E olha, gente, o que Deus fez a partir daquele momento é algo assim que a gente não entende, algo sobrenatural. Muita coisa aconteceu, mas você que está aí sabe. Quem nunca fez live passou a fazer. As células que nunca imaginavam a reunião online passaram a se reunir por Zoom, por outras coisas, aconselhamento online, visita hospitalar online, danças online, tanta coisa a gente fez. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa tarde é essa visão que muitas vezes provoca dores em nós. É essa visão que muitas vezes mexe com aquilo que vai dentro de nós. Como pastores, só a gente sabe, só a gente sofre. Muitas vezes as pessoas não entendem. E eu entendo, queridos, que é essa visão que precisa continuar queimando, apesar das dores, que eu quero repartir o teu coração nessa tarde. Já que estamos falando de pastores ministrando para pastores, que a visão que Deus te deu, ela continue queimando, não importa as circunstâncias que estejam ao teu redor e como você está saindo desse período de pandemia. Quando eu vim para Araçatuba, eu vim para trabalhar aqui num trabalho secular e, de repente, debaixo de uma visão de Deus,
nós largamos tudo, um ótimo emprego, um ótimo salário, e estávamos aqui para estabelecer uma igreja. Tudo começou do nada, 5 pessoas na minha casa, o Fred, que eu falei, ele conhece bem toda a minha história, mas o que não faltou para a gente foi dores. Dores por causa de uma visão. Porque aquilo que Deus nos mostra, queridos, é o panorama que Ele tem e onde Ele quer nos levar. Mas o grande problema é o processo para a gente chegar lá. Hoje, quando eu olho tudo que está acontecendo, eu falo, puxa vida, quanta coisa Deus fez. Mas lá atrás, nesse ano, quando o ano começou, Deus nos deu uma visão. E aí, de repente, você olha e chegou, fecha, para, caos. De repente, tudo que está acontecendo, essas notícias, quando vai voltar? E o que eu quero colocar para vocês é isso, muitas vezes. Aquilo que Deus nos dá gera muitas vezes incertezas. E aqui Daniel está falando de um momento assim, a visão que Deus deu a ele estava provocando dores, e dores que ele não entendia, muitas vezes louca, absurda, que nós não temos dimensão como nós vamos passar. E o que Deus mostra mais interessante é que Ele te dá onde Ele quer te levar, mas Ele não fala o que vai acontecer no meio do caminho. E é isso que para nós, muitas vezes, como pastores, é difícil. Eu estava ouvindo um pastor, né, no meio dessa situação, um grande amigo, ele estava falando assim, que ele estava na estrada e ele sabia que ele tinha que chegar à noite numa outra cidade e, de repente, Deus falou com ele que o farol que estava iluminando o caminho não mostrava a cidade onde ele ia chegar, mas mostrava onde ele estava, ele teria a luz e a direção até chegar lá. E o que eu quero dizer é isso. Nós, muitas vezes, temos a visão total que nos leva, qual destino nos levar, mas a caminhada para chegar a esse destino, ela depende, muitas vezes, de uma luz que dá 50 metros, 100 metros, você tem quilômetros para viajar, mas nós vamos chegar lá. Então, o que eu quero falar é sobre essa visão que gera dores. Para uma geração acostumada a instantâneos, que quer tudo muito rápido, que quer tudo acontecendo, já vendo o que vai acontecer, que não gosta de processos, e muitas vezes nós, pastores, somos envolvidos por esse sentimento. Deus, por que o Senhor não faz logo? O Senhor sabe que eu não tenho paciência, então se é para fazer, faz logo, Deus. E a gente fica colocando isso para Deus, e muitas vezes Deus quer nos mostrar através dos processos, onde Ele quer nos levar. E Daniel está falando, por causa daquilo que Deus tem para a minha vida, por causa da visão que um dia Ele me deu. Muitas vezes eu me sinto fraco, as coisas parecem distantes. Então eu estou ministrando agora para vocês, pastores, para te dizer, se Deus te deu uma visão, se Deus te mostrou um lugar onde você vai chegar, não se preocupe, mesmo que tudo ao teu redor nesse momento não esteja exatamente como você esperava. Mas eu quero te dizer, essa visão, mesmo provocando dores, roubando as forças, prossiga firme, porque você vai chegar onde Deus tem. Lembra de Ezequiel? De repente, estava ali num vale de ossos secos, pisando em ossos. Eu estou aqui para dizer para vocês, pastores, a visão do céu, a visão de Deus, aquilo que Deus te mostrou, talvez no início de 2020 ou alguns anos antes, ela não mudou. Deus está levantando na nossa nação, nas nossas cidades, uma geração profética, pastores comprometidos com Deus, um exército pronto para cumprir a obra de Deus, e nós cremos que grupos como esse que vocês estão participando, estão aqui para que recebam uma palavra, que o vento dos 4 ventos vai soprar, e nós veremos esse exército se levantando na nossa nação. É por isso que a gente precisa entender que uma visão, muitas vezes, ela vai provocar dores. Ela vai, muitas vezes, sugar as nossas energias como pastores. Pessoas não vão entender, mas o final, fica firme. Porque Deus, normalmente, manifesta a nós em 2 situações. Onde Ele é adorado, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Mas também Ele se manifesta onde Ele é revelado. Onde nós vemos a presença dEle, onde Ele vem e revela o seu coração, e Ele manifesta a sua graça sobre a sua vida. Ele manifesta aquilo que Ele é. Ele nos fala. E é por isso que eu quero repetir sempre, todas as sextas-feiras, aproveite momentos como esse que foram criados para vocês, porque, de repente,
uma palavra revelada que vem num momento como esse pode mudar o rumo do teu ministério, pode te impulsionar a algo novo, pode trazer situações novas, porque eu tenho experimentado isso sempre que eu estou com pastores. Nós precisamos estar abertos para que essa palavra revelada de Deus venha aos nossos corações. E é por isso que a primeira palavra de Deus sobre a terra foi: haja luz. Quando Deus falou, haja luz, Deus não precisa de luz, queridos. Deus não precisava que nada fosse visto, porque ele não precisa de luz para trabalhar, ele não precisava de luz para criar as coisas. Aliás, o sol foi criado só 4 dias depois. Mas naquele momento que ele disse, haja luz, é porque as trevas precisavam saber que tinha chegado um novo tempo. As trevas precisavam saber que uma luz nova, uma glória nova iria brilhar. Então, quando ele falou, haja luz, eu creio que essa mesma revelação ele quer trazer aos nossos corações. Porque quando Deus revela a sua palavra, a coisa ao nosso redor pode estar um caos. As pessoas ainda estão muito perdidas e incertas com aquilo que vai acontecer. Mas quando ele vem com essa palavra, haja luz, eu creio que as coisas que estão um caos se transformam num jardim. E que parecia vazio, de repente se transforma em bênção. Porque eu estou aqui nessa tarde, pastor, é justamente para abençoar o teu coração. Porque assim é a palavra que foi liberada sobre cada um de vocês que está aqui conectado nesse momento. Eu creio que essa palavra liberada, quando ela vem e ela é liberada aos nossos corações, você pode ter certeza, os teus sonhos, teu ministério, a tua família, as finanças da igreja, quantas incertezas aconteceram, a tua vida se transformará nesse jardim desejado, abençoado pelo Senhor, porque quando entrou a palavra, aquilo que era caos se transformou. E eu quero dizer, pastor, se você pudesse declarar isso no teu coração, você tem tudo o que você precisa, porque você já tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Talvez essa palavra ainda não se cumpriu. Nós caminhamos na palavra. Nós andamos na palavra. Nós andamos em algo que Deus revelou ao nosso coração. Por isso que o nosso maior desafio como pastores, quando nós temos uma palavra, não é provocar uma mudança geográfica nas pessoas, sair do mundo e apenas vir para a igreja, porque isso não resolve. Moisés, quando tirou as pessoas do Egito, o Egito continuava no coração delas. E como está difícil, queridos, pastorear num tempo como nós estamos vivendo. Ainda essa semana vocês viram um pastor indo e dizendo que a Bíblia precisava se atualizar. Não é o homem mais que tem que se conformar à palavra, mas é a palavra que tem que se adaptar ao homem. Então, nós estamos vendo um tempo muito difícil. E é por isso que quando eu olho para a Bíblia e vejo homens de Deus que transformaram a história, aparentemente incapacitadas, mas para fazer algo impossível num tempo que eles não sabiam, um tempo indeterminado, sem recursos suficientes, mas debaixo de uma palavra. E é por isso que nós precisamos ter no nosso coração qual é a resposta que nós temos para esse momento que nós estamos vivendo. Vamos ficar falando de pandemia, novo normal, nos acostumar a um problema, ou vamos declarar um novo tempo? Ou vamos declarar que nós estamos debaixo de uma palavra de transformação e que algo vai acontecer? Por quê, queridos? Porque toda visão que vem de Deus, ela vai enfrentar resistência. Deus, ele deu uma visão para o seu povo da terra, você sabe. Ele disse, a terra é de vocês. A terra já é de vocês. Mas tinha muralhas, tinham gigantes. E é por isso que quando eles decidiram acreditar na palavra, o improvável se tornou provável. O impossível se tornou possível. Aquilo que só dava para rodear, de repente eles estavam caminhando em cima que eram as muralhas. Por isso, eu quero repetir, honre este ambiente onde pastores ministram a pastores. Honre um momento como esse, onde nós podemos ouvir de pastores e abrir o nosso coração. Porque é em momentos assim que a palavra revelada vem a nós. É em momentos assim que a palavra do Senhor vem e nós podemos nos fortalecer mutuamente. Nós podemos nos abençoar. É onde nós podemos ser juntados com outros pastores e dizer, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos, vamos fazer algo, porque eu creio, queridos,
que Deus está levantando uma geração de pastores, e vocês são pastores assim. Deus está levantando uma nova geração que não vai se conformar a tudo aquilo que está acontecendo, mas vai se posicionar. Vai ter um posicionamento ético, porque não importa quanto a maldade esteja sobre a terra, sobre a nossa nação, importa sim quantos justos se levantem como esse exército do Senhor para transformar as situações, pessoas dispostas a viver em santidade para transformar cidades. E Daniel diz, por causa da visão, me sobrevieram dores. E talvez, pastor, você esteja aqui conectado comigo agora nessa sala do Zoom. E você ainda não esteja entendendo tudo aquilo que Deus quer te dizer para o momento que você está passando. E Daniel fala, essa visão traz dores. E eu podia te dizer, repartir com você, quantas dores eu enfrentei ao longo dos anos. Ele diz, essa visão me rouba as forças. E eu podia te dizer quantas vezes eu me senti fraco. Sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há sobre o mundo, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu creio que Deus está entregando chaves nas nossas mãos, pastor. Eu creio que o Senhor está entregando e está colocando diante de nós essas portas. Eu uma vez ouvi alguém dizendo, Nabucodonosor é o rei da Babilônia, mas quem tinha autoridade era Daniel. É o texto de hoje. Daniel tinha uma visão. Essa visão roubava as forças, mas essa visão continuava. Lembra de Esther? Foi para um momento como esse que Deus levantou. Todo mundo estava com medo do rei, mas a chave para a transformação estava em Esther. Se você olhar, nós podemos ver lá, Faraó era o rei do Egito, mas quem tinha a chave do celeiro era José. Quem tinha a chave da provisão era o homem de Deus. E eu quero te dizer, quando José olha, e eu vejo que essa palavra para nós diz assim, vocês fizeram mal a mim, mas foi Deus que me pôs por pai de Faraó. Olha que interessante. Ele olha para os seus irmãos e diz, Deus me pôs por pai de Faraó. Está lá em Gênesis 45, versículo 8. A visão teve um processo. Ela provocou dores em José, em Esther, em Daniel, e vai provocar em nós, porque ela provoca dores. E é por isso que nós precisamos mais do que nunca da presença de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos mais do que nunca buscar o Senhor de todo o coração e estar em ambientes como este que nós estamos hoje. Por quê? Porque é essa presença que vai transformar completamente o nosso ministério. Porque nós, em vez de olharmos para aquilo que está nos rodeando, nós vamos olhar para aquele que liberou a palavra sobre nós. Porque eu sei que tem pastores aqui, conectados, que têm uma palavra de Deus, mas ainda não viram acontecer. Tem pastores aqui que estão conectados, que parece que aquilo que Deus falou está distante. Mas eu quero te dizer, Deus te chamou para trazer transformação, pastor. Deus te chamou para trazer transformação para essa nação, para uma geração. E a igreja de Filadélfia, que eu li o texto, ela recebeu essa palavra. Eu conheço as tuas obras. Deus sabe quem você é, pastor. Deus conhece o teu coração. Ele diz, eu sei que você tem pouca força. Está escrito lá em Apocalipse. E a visão, muitas vezes, rouba as nossas forças. Ele falou, mas por que você não negou o meu nome? Porque você guardou a minha palavra. Eu vou colocar uma porta aberta diante de ti. Eu quero pedir ao Tiago agora a permissão, porque eu quero profetizar para a tua vida. Você que tem uma palavra de Deus e está sentindo dores, ainda não está vendo acontecer. Muitas vezes está falando, Senhor, será que aquilo era uma palavra tua? Eu quero dizer para você, meu irmão, fica firme. Fica firme, porque ao guardar a palavra no teu coração, ao perseverar no Senhor, nestes próximos dias, essa porta aberta vai estar diante de você, porque ao não negar o nome, ao permanecer e prevalecer nessa palavra, o Senhor vai estar com você. Guarda isso.
Marta está lá agitada, Lucas capítulo 10, reclamando de Maria. E Jesus fala: Marta, por que você está preocupada com tantas coisas? Por que você está preocupada para você, com o teu ministério, com aquilo que tem que acontecer na igreja, com essas finanças que muitas vezes não rompem? Jesus olha para ela e fala: Marta, eu só preciso de uma coisa. É uma porta que você precisa, pastor. Uma coisa. E é por isso que Maria escolheu a melhor parte. Esta não lhe será tirada. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. É isso que Davi diz lá no Salmo 27. O que eu quero dizer para você, queridos, você não precisa de muitas portas, você só precisa de uma. Mas ao entrar por ela, Deus vai abrir outra. E ao passar por essa outra, Deus vai abrir outra. Eu podia te dizer quantas portas Deus foi abrindo para a minha vida ao longo do tempo. E Ele continua abrindo. Por isso, não pare por causa da falta de forças. Entenda, visão de Deus provoca dores. Vai provocar dores. Não é fácil a gente ver cumprir, mas guarda isso. A porta aberta em Apocalipse é uma porta ligada a um preço de perseverança. É uma porta que foi aberta porque conheço as tuas obras, pastor. Porque conheço o preço que você tem pago para ver essa palavra se cumprindo e ainda não viu se cumprir. Porque eu conheço como as tuas forças têm sido roubadas e você muitas vezes está se sentindo fraco, olhando para a sua família, não entendendo aquilo que está acontecendo, mas ele diz: porque eu tenho visto a tua perseverança, eu colocarei diante de você uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Isaías capítulo 3, versículo 10, ele diz: tudo te irá bem, você comerá do fruto das tuas ações, do teu trabalho. Eu creio que essa porta que Deus está abrindo é uma porta fruto da perseverança nessa visão que Deus te deu, nessa palavra que Deus te deu, de não negar o nome do Senhor, nessa palavra que um dia foi liberada sobre a sua cabeça, e você diz: eu creio, eu vou fazer, eu vou para cima, eu creio que vai acontecer, e de repente não aconteceu como você esperava. Persevere, pastor. Persevere, porque vai chegar lá. A visão provoca dores, mas ela tem como consequência uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Por isso você tem que guardar aquilo que você tem. Por isso que você tem que preservar. E ele continua o texto, diz: guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém sonegue. Cuida do teu coração. Cuida do teu coração, pastor. Fica firme. É pastor ministrando para pastores. Eu sei que não é fácil. Eu sei a glória de permanecer firme e de ver como o Senhor honra quando nós permanecemos. Lembre-se do que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume do perfumista, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Nunca permita que as águas fiquem estagnadas. Nunca permita que aquilo que está em você produza mau cheiro, estrague a unção que está em você, seja estragada por sentimentos de impotência, de incapacidade, de questionamentos, mas permaneça firme, mesmo sendo roubado nas forças, mesmo tendo dores por causa da visão. Permaneça firme, mantenha a unção que o Senhor te deu, fica firme nessa unção. Reservatório de óleo cheio, porque o Senhor vai estar com você. Guarda a tua coroa. Não que ninguém roube, não permita que as coisas de fora, que as circunstâncias, as pessoas que falem, contaminem aquilo que está aqui dentro. Nunca permita ser contaminado, queridos, porque está chegando o dia que o Senhor você vai olhar, você fala: puxa vida, como valeu a pena. A visão se cumpriu e ela vai se cumprir. Eu creio que a visão de Deus vai se cumprir em cada pastor que está aqui. A visão de Deus para a tua vida virá à luz. Mas guarda uma coisa, queridos. Deus que deu a palavra, mesmo considerando a tua história, mesmo considerando os teus problemas, mesmo sabendo aquilo que nós enfrentamos, Ele não é refém da minha história e da tua história.
Mas você tem que escolher a melhor parte. Você não pode ser envolvido por sentimentos. Porque há algo, quando eu estava aqui orando nessa manhã sobre ministrar a vocês, o Espírito Santo me falou claramente, se você não guardar mais nada do que eu falar, do que eu falei, guarde o que eu vou falar agora. O tempo de dores sem ver resultados. O tempo de dores sem alcançar aquilo que é palavra de Deus para a tua vida. Tiago, você está me ouvindo? Deixa eu dizer. Sim, estou ouvindo. O tempo de geravento terminou, porque está nascendo aquilo que Deus mostrou à tua vida. Algo novo está nascendo para cada um de nós, em nome de Jesus. Chega de desgastes desnecessários. Chega de dar murro em ponta de faca. Eu creio que Deus está levantando vocês, pastores, que decidiram se posicionar, que decidiram caminhar em santidade, que decidiram viver a palavra de Deus. Esse é um princípio que não vai morrer nunca. O Senhor está reorganizando o seu exército na nossa nação. Mas guarda, nunca, 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 nunca permita que a mornidão te atinja. Porque eu sempre digo aqui na igreja, o problema da mornidão, porque o morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. E é essa grande questão. Deus te deu uma palavra, pastor e pastora que estão aí. Deus um dia liberou uma palavra sobre a sua vida. Não importa se você esteja sentir dor por uma visão, faz parte. Arrependimento, choro, busca, muitas vezes não entender, chorar por um avivamento verdadeiro, mas eu creio que cada casa que nós representamos aqui, cada igreja representada nesse grupo, o Senhor vai se manifestar, porque Ele vai aumentar a nossa força, Ele vai aumentar aquilo que Ele tem feito, como diz Isaías 26:15, Senhor, Tu aumentaste o povo, tem sido glorificado, a todos os confins da terra dilatastes. Pastor, vocês estão comigo? Quem crê que o povo vai ser aumentado? Vocês creem nisso? Vocês creem que Deus vai fazer algo grande nos nossos ministérios? Mas aí, ele diz no versículo 16, Isaías 26, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. E aí ele diz no versículo 17, como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce, dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Se eu perguntasse para cada um de vocês, quantos de vocês já se contorceram diante de Deus? Quantos de vocês já foram para o seu quarto de oração e falaram, Deus, faz. Deus, eu não estou entendendo. Deus, o Senhor deu uma palavra, tem que gerar algo, tem que nascer algo. Eu creio que algo vai nascer. Mas, de repente, ele diz assim no versículo 18, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum. Aqui fala de uma dor sem propósito, de uma dor que rouba as forças, que é como dor de parto, mas apenas gera vento. Não traz livramento à cidade, não traz mudança verdadeira, não traz mudança à sociedade no contexto que ela está. Mas eu creio que Deus está gerando algo através dessa pandemia, algo novo em todos os nossos corações, queridos. Deus está estabelecendo sua vontade, seus princípios, trazendo a sua glória, revelando o seu coração, porque nós não estamos aqui para gerar vento, nós estamos aqui para gerar um novo tempo nessa terra em nome de Jesus. E eu quero declarar, o tempo de gerar vento acabou nas nossas vidas. O tempo de nos desgastar para ver algo nascer e não ver nascer acabou em nome de Jesus, porque o Senhor, através das nossas vidas, eu creio que apesar de tudo que aconteceu, queridos, nós estamos no prenúncio de um grande avivamento, de um grande mover de Deus. E eu não estou falando isso apenas como retórica, eu estou falando isso porque eu creio, não é possível estar acontecendo tudo o que está acontecendo no mundo, sem que a gente enxergue algo tremendo que Deus quer falar aos nossos corações. Sem que a gente possa entender como Deus está conosco em todos os momentos e como a resposta não está em governos, não está em vacinas, não está em nada. A resposta está em Deus.
e na sua palavra. E nós somos os agentes dessa palavra. E é por isso, queridos, quando nós falamos de avivamento, eu quero repetir, a cada sexta-feira que vocês reúnem, toma isso para o teu coração. E eu digo sempre, o verdadeiro avivamento é quando você olha para você mesmo diante daquilo que Deus falou. E aí você chega um pouquinho depois de ouvir e diz, meu Deus, como eu preciso me apegar em Ti. Meu Deus, como eu preciso estar cada vez mais nas Tuas mãos, como eu preciso orar mais, como eu preciso investir mais na minha vida espiritual, como eu preciso Te buscar mais, me render mais, para que o Senhor faça tudo aquilo que você tem. E é por isso que eu quero voltar ao texto que eu li em Daniel no começo, versículo 16 de Daniel, capítulo 10. Eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. E então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, a hora da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Encerrando a minha ministração, eu gostaria que você encontrasse um lugar nesse Zoom, nessa plataforma que nós estamos agora, nessa sala. Um lugar onde a gente possa buscar a Deus dizendo, Senhor, por favor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, ninguém vai tomar essa palavra que o Senhor me deu um dia, essa revelação, essa visão que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero ver Tua glória, eu quero ver Tua presença. Eu não quero estar distraído com nenhuma situação externa, mas eu quero que o Senhor restaure o meu foco, porque eu quero olhar para Ti. Eu quero que o Senhor traga quebrantamento ao meu coração, Senhor, para que essa visão que provoca dores em mim, que muitas vezes ela me encoraja a prosseguir caminhando, porque nós estamos aqui, nesse ambiente, preparando um lugar para a Tua presença. Pai, eu clamo agora que a Tua glória toque cada pastor que está aqui conectado conosco. Que o Teu fogo possa tocar cada ministério, cada igreja, cada vida. E se algum pastor esteja enfrentando dificuldade, Senhor, eu declaro agora, Pai, que ele saiba que ele não está fora do Teu propósito, que se o Senhor deu a palavra, se o Senhor liberou a palavra, apesar desse ano tão difícil que nós passamos, o Senhor vai cumprir. E por mais que as nossas forças sejam sugadas, o Senhor vai estar conosco. Levanta esses pastores. Levanta as igrejas que estão aqui representadas. Levanta esses homens e mulheres de Deus. Levanta cada um deles com a Tua palavra, com o evangelho que diz, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, porque o evangelho que não declara isso não é evangelho. Mas nós declaramos, Pai, que estamos dispostos a ir por sacrifício, por causa da Tua vontade. Pai, como pastores, eu clamo agora, produz marcas em cada um de nós. Marcas profundas em cada coração, mas restaura as forças de cada um de nós. Amplia a nossa visão nesse final de ano de 2020, que a nossa visão ainda cresça. E, Senhor, e que nós vejamos essa porta maravilhosa que o Senhor está abrindo à nossa frente. E nós vamos entrar em vitória, apesar de toda a pandemia, apesar de todo o pânico, apesar de todo o medo, nós cremos, está em nós uma palavra, uma visão, que mesmo provocando dores, mesmo roubando as forças, nós vamos prosseguir, ver as nossas cidades, a nossa igreja, a nossa família transformada para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, muito obrigado por essa oportunidade. Pastores que estão aí, muito obrigado por vocês me ouvirem nessa tarde, vocês tirarem esse tempo para a gente estar junto, viu, gente?